até bom esse módulo. Vamos lá, gente, quem está em pé aí, vamos procurar aí sua cadeira, seu lugar. É até bom esse módulo de missões urbanas ser depois do módulo sobre vocação, porque tem tudo a ver, né? A gente está aprendendo sobre os princípios, as bases da nossa vocação e vocações, e logo em seguida a gente vai aprender como colocar isso em prática, né? Como que está o mundo hoje e a nossa responsabilidade, a nossa missão como igreja, né? Vamos orar, gente? Feche seus olhos. Aquieta aí seu coração. Pai, em nome de Jesus, como é bom, Senhor. Como é bom poder estudar a Tua Palavra, como é bom poder ser iluminado pela Tua Palavra, pelos princípios e os caminhos que nós devemos andar, Senhor, nessa vida. É ela, Senhor, que nos ajuda a combater as ideias erradas desse mundo, Senhor. É a Tua Palavra que nos ajuda, Senhor, a discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti. As ideias que vêm do Senhor e as ideias que não vêm do Senhor, está tudo na Tua Palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Porque nós queremos andar segundo a Tua Palavra, Pai. Então nos colocamos aqui, Senhor, nesse momento, como igreja, diante do Senhor, pedindo a Tua graça, para que a Tua Palavra ela venha até a nossa mente, venha até o nosso coração, e ela chegue na vida, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, vamos hoje ver um pouquinho, gente, sobre nossa cultura. Se nós somos chamados para adorar a Deus, se nós somos chamados, temos vocação e vocações. A nossa vocação primária, adorar a Deus, só relembrando um pouco. E as nossas vocações secundárias, aquilo que você faz na vida, quando você é professor, quando você é TI, quando você é médico, quando você é advogado, quando você é zelador, quando você é porteiro, ou seja, aquilo que você leva para a vida, diante do que você aprende e vive na adoração, na sua comunhão com Deus, isso não pode ficar num espaço privado. Claro, eu não estou dizendo que tudo que você vive com Deus na sua adoração, no seu momento privado, vai ter que ir para a vida. Não. Eu acredito, sim, claro, que tem questões da nossa relação com Deus que só dizem respeito a você e a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele viveu coisas que não cabia para ele falar dessas coisas. E ele vivenciou coisas com Deus, quando ele fala, foi com esse homem que foi até o terceiro céu. Ou seja, Paulo teve experiências que ele poderia ter falado, mas ele disse, eu prefiro não falar sobre isso. Assim como num casamento, tem coisas que só diz respeito ao homem e à mulher, certo? Na nossa relação com Deus, na nossa vida de comunhão com Deus, tem coisas que só dizem respeito a você e a Deus. Mas tudo que a gente vai vivendo ali, ou quase tudo que a gente vai vivendo ali, é conteúdo para a gente sair do quarto, ir para a vida, ir para o chão da vida e levar. Não estou dizendo que a gente só se aproxima de Deus para ter conteúdo para exercer as nossas vocações. Não. A gente se aproxima de Deus porque nós precisamos dele. Como diz o salmista, assim como a costa anseia por água, a minha alma tem sede de Deus, porque é nele, é no Senhor que nós encontramos o propósito, o sentido da vida, que alimentamos a nossa alma, que alimentamos a nossa mente, o nosso coração. E a partir disso, estando com o Senhor, um Senhor que nós já vimos que é um Deus que trabalha, é um Deus que no princípio tudo foi trabalho, começou com trabalho, ele também nos convoca à adoração e ao trabalho. A gente viu também que algumas pessoas experimentam o auge, digamos assim, de uma carreira, de uma vocação, ou de vocações, mas mesmo assim chegam lá no topo e se encontram sem sentido, se perguntando, olha, deve ter alguma coisa a mais para mim do que isso, como a gente viu sobre o Tom Brady, a Madonna, quando ela disse que ela vive um senso de inadequação muito grande, e aí você pensa, mas não faz sentido. E
Só no Senhor que a gente encontra, então, esse propósito, esse sentido para a vida, certo? E hoje, então, a gente vai ver um pouco do que a queda fez. A gente viu já um pouco sobre isso, mas é muito importante a gente saber do nosso contexto. Aí você fala assim, pastor Beto, você está falando do nosso contexto do quê? Do local onde eu trabalho? Também. Mas você já parou para pensar na nação que você vive? A gente vive no Brasil. Nós exercemos nossas vocações num contexto que é o Brasil. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso também hoje. E como que a gente deve caminhar, então, em meio a isso e algumas sugestões. Vou citar muito hoje o Paul Stevens, que isso é baseado naquele livro dele, Os Outros 6 Dias, tá? Então, o Stevens tem muito a contribuir sobre essa questão de vocação, chamado, ministério, trabalho, igreja, tudo isso. Então, após a queda, Deus faz uma declaração sobre o trabalho. E a declaração de Deus qual foi? E a Adão, Deus disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, 17 ao 19. A gente já viu que quando a gente coloca as coisas na ordem certa, o trabalho deixa de ser canseira e enfado e passa a ser algo prazeroso, certo? O problema é que a gente só vê o trabalho como fonte de lucro. E quando o trabalho só é observado como fonte de lucro, aí sim, em algum momento, ele vai virar canseira e enfado. A gente não cansa, mesmo quando a gente tem o trabalho como um espaço onde a gente glorifica a Deus, onde nós somos chamados para trabalhar ou para levar o trabalho de Deus? Sim, a gente cansa. Mas é uma outra perspectiva, é uma outra forma da gente enxergar o trabalho. Mas aí Deus faz uma declaração. Então, nós precisamos prestar atenção numa coisa aqui. Conquanto tenha sido Deus quem tenha criado, por Ele mesmo ser trabalho, por Ele mesmo ser aquele que cria e organiza, mas a queda sempre distorce o que Deus fez de belo. Não é assim? Se você olhar a nossa cultura hoje, nós vamos ver algumas coisas que Deus fez que é boa, que são coisas excelentes, que são coisas com propósitos maravilhosos. O trabalho, por exemplo, foi uma coisa que Deus fez. Foi a primeira coisa que Deus fez. Deus trabalhou na criação. Deus trouxe ordem na criação. Deus organizou o que estava desorganizado. Estava um caos e Deus vem e começa a organizar. E Ele nos convida a isso por meio do trabalho. É um desafio para nós. Aí, quando o homem cai, aí toda a cultura começa a ser distorcida. Toda a visão de cultura. Porque nós, vamos lá, somos indivíduos. Vamos para as nossas famílias, das nossas famílias vem nosso bairro, nossa cidade, esse negócio vai crescendo, nós temos uma cultura. E essa cultura vai se estabelecendo. Outra coisa, o sexo, por exemplo, foi uma coisa criada por Deus, boa, mas foi distorcido. Sexo hoje é motivo de muitas doenças, paranoias, psicoses, gente mata por causa de sexo, gente morre por causa de sexo. Coisa boa que Deus criou. Então o trabalho não foi diferente. Deus criou, Ele mesmo é trabalho, passou isso para a gente, e a queda fez o quê? Distorceu o que de bom tinha no trabalho. E o trabalho, Deus faz uma declaração depois da queda, que é, a minha declaração agora é, o trabalho é algo penoso. E do suor do rosto de vocês, vocês vão comer o pão até que voltem ao pó. Ou seja, se o trabalho é bom, se você gosta, se você não gosta, gostando ou não, ele vai ser um fardo em alguns momentos, até que a gente morra. Não tem jeito. Mas eu estou fazendo o que eu sempre amei, tudo bem. Graças a Deus por isso. Mas em algum momento vai pesar para você e vai ser um fardo. Porque a queda fez isso. E por que isso acontece, gente? Por causa da cultura que é influenciada pela queda. Conhecendo o espaço caído, onde somos chamados a levar a Shalom, a cultura brasileira.
E eu queria falar um pouquinho dessa cultura brasileira num artigo que, para mim, ele consegue envolver um pouco de tudo da cultura brasileira, que está na internet como do João Baldo Ribeiro, e me parece que ele depois desmentiu dizendo que não era dele, mas enfim, aonde você lê esse artigo, se você já leu, você vai ver que esse texto sempre colocam como do João Baldo Ribeiro, que é um filósofo baiano. Parece que ele disse depois, não, esse texto não é meu, mas enfim, eu queria ler o texto, é um pouco grande, mas eu queria ler esse texto, porque nesse texto ele coloca a nossa cultura como ela é. E aí ele vai dizer o seguinte: a crença geral anterior era que Collor não servia. É um pouco antigo, né, o texto. Bem como Itamar e Fernando Henrique. Agora dizemos que Lula não serve. E o que vier depois de Lula também não servirá para nada. Por isso estou começando a suspeitar que o problema não está no ladrão corrupto que foi Collor ou na farsa que é o Lula. O problema está em nós. Nós como povo. Nós como matéria-prima de um país. Porque pertenço a um país onde a esperteza é a moeda que sempre é valorizada, tanto ou mais do que o dólar. Um país onde ficar rico da noite para o dia é uma virtude, mais apreciada do que formar uma família, baseada em valores e respeito aos demais. Pertenço a um país onde, lamentavelmente, os jornais jamais poderão ser vendidos como em outros países, isto é, pondo umas caixas nas calçadas onde se paga por um só jornal e se tira um só jornal, deixando os demais onde estão. Pertenço ao país onde as empresas privadas são papelarias particulares de seus empregados desonestos, que levam para casa como se fosse correto folhas de papel, lápis, caneta, clipes e tudo que possa ser útil para o trabalho dos filhos e para eles mesmos. Pertenço a um país onde a gente se sente o máximo porque conseguiu puxar a TV a cabo do vizinho, onde a gente frauda a declaração de imposto de renda para não pagar ou pagar menos imposto. Pertenço a um país onde a impontualidade é um hábito, onde os diretores das empresas não valorizam o capital humano, onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo nas ruas e depois reclamam do governo por não limpar os esgotos, onde pessoas fazem gatos para roubar luz e água e nos queixamos de como esses serviços estão caros. Onde não existe a cultura pela leitura, exemplo maior no nosso atual presidente, que recentemente falou que é muito chato ter que ler. E não há consciência nem memória política, histórica nem econômica. Onde nossos congressistas trabalham 2 dias por semana para aprovar projetos e leis que só servem para afundar ao que não tem, encher o saco ao que tem pouco e beneficiar só a alguns. Pertenço a um país onde as carteiras de motoristas e os certificados médicos podem ser comprados, sem fazer nenhum exame. Um país onde uma pessoa de idade avançada, ou uma mulher com uma criança nos braços, ou um inválido, fica em pé no ônibus, enquanto a pessoa que está sentada finge que dorme para não dar lugar. Um país no qual a prioridade de passagem é para o carro e não para o pedestre. Um país onde fazemos um monte de coisa errada, mas nos esbaldamos em criticar nossos governantes. Quanto mais analiso os defeitos de Fernando Henrique, do Lula, melhor me sinto como pessoa. Apesar de que ainda ontem molhei a mão de um guarda de trânsito para não ser multado. Quanto mais digo quanto de seu é culpado, melhor sou eu como brasileiro. Apesar de ainda hoje de manhã passei para trás um cliente através de uma fraude, o que me ajudou a pagar algumas dívidas. Não, já basta. Como matéria-prima de um país, temos muitas coisas boas, mas nos falta muito para sermos os homens e mulheres que nosso país precisa. Esses efeitos, essa esperteza brasileira congênita, essa desonestidade em pequena escala, que depois cresce e evolui até converter-se em casos de escândalo, essa falta de qualidade humana, mais do que Collor, Itamar, Fernando Henrique ou Lula, é que é real e honestamente ruim, porque todos eles são brasileiros como nós, eleitos por nós. Nascidos aqui, não em outra parte. Me entristeço, porque ainda que Lula renunciasse hoje mesmo, o próximo presidente que o suceder terá que continuar trabalhando com a mesma matéria-prima defeituosa que, como povo, somos nós mesmos. E não poderá fazer nada, não tenho nenhuma garantia de que alguém o possa fazer melhor. Mas enquanto alguém não sinalizar um caminho destinado a erradicar primeiro os vícios que temos como povo, ninguém servirá. Nem serviu Collor, nem serviu Itamar, não serviu Fernando Henrique, nem serve Lula, nem servirá o que vier.
Qual é a alternativa? Precisamos de mais um ditador para que nos faça cumprir a lei, à força e por meio do terror? Aqui faz falta outra coisa. E enquanto essa outra coisa não comece a surgir de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou do centro para os lados, ou como queiram, seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados, igualmente sacaneados. É muito gostoso ser brasileiro, mas quando essa brasilinidade autóctone começa a ser um empecilho às nossas possibilidades de desenvolvimento como nação, aí a coisa muda. Não esperemos acender uma vela todos os santos, a ver se nos mandam um Messias. Nós temos que mudar. Um novo governador com os mesmos brasileiros não poderá fazer nada. Está muito claro. Somos nós os que temos que mudar. Sim, creio que isto encaixa muito bem em tudo o que anda nos acontecendo. Desculpamos a mediocridade mediante programas de televisão nefastos e francamente tolerantes com o fracasso. É a indústria da desculpa e da estupidez. Agora, depois dessa mensagem, francamente decidi procurar o responsável. Não para constatá-lo, não para castigá-lo, senão para exigir-lhe, sim, exigir-lhe, que melhore seu comportamento e que não se faça de surdo, de desentendido. Sim, decidi procurar o responsável e estou seguro que encontrarei quando me olhar no espelho. Aí está. Não preciso procurá-lo em outro lugar. E você, o que pensa? Medite. João Baldo Ribeiro. O título desse texto dele é Precisa-se de matéria-prima para construir um país. Eu não coloquei lá em cima, tá? Bom, claro, óbvio, o João Baldo ele não é crente, ele está apenas fazendo uma análise do nosso país. Ele está apenas fazendo uma análise da cultura que eu e você, nós vivemos. E você pode até não concordar ou concordar com algumas questões políticas que ele coloca aqui, mas não é o caso para a gente nesse momento. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que qualquer um que chegar lá em cima, chega com a mesma base cultural. A matéria-prima é a mesma. E, claro, ele não sabe, quando ele fala que ele até ironiza, né? Vamos esperar por um Messias. Bom, no nosso caso, o Messias já veio e nos convida a mudar essa cultura. O desafio para nós aqui, com as nossas vocações, os nossos chamados, o chamado que nós temos, nós possamos fazer diferença. E a gente pensa, mas a gente vai conseguir mudar? É muito pouco. Somos muito pequenos. Mas, na Bíblia, o povo de Deus sempre foi minoria. Não esqueçamos disso. Vejam as lutas de Israel. E sabe por que o povo sempre foi minoria? Porque a glória era para ser de Deus, não do povo. A vitória era para ser de Deus, não do povo. Para que o povo não se gloriasse, eles eram minoria. E aí a gente tem Gideão, a gente tem as lutas contra os filisteus, que era já um povo preparado, um povo já com cavalos, com escudos, com lanças, com ferro. E o povo de Israel não. E Deus orientava que eles fossem para a batalha de uma forma que não faz sentido. Tochas, barros, não era assim? Eles gritavam, mas era Deus quem dava a vitória a esse povo. Quantos salmistas que colocaram, é o Senhor quem dá a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, esse é o nosso contexto, esse é o nosso país. Foi isso que a queda fez. Estragou a cultura, destruiu a cultura. E nós, como povo de Deus, nós somos vocacionados para estar com Deus e para fazer o trabalho de Deus na cultura. E essa cultura pode ser sua casa, sua família, lá o trabalho, quando você chegar lá amanhã. E aí a criatividade mesmo. Deus é criativo e nos deu criatividade. Mas como que eu vou fazer? Deus nos deu criatividade. Então é isso que a queda faz com o conceito de trabalho e, consequentemente, com a cultura. E essa é a nossa cultura. E é aqui nesse espaço, imagine só, é nesse contexto, porque assim, embora o texto tenha sido escrito já há um tempo atrás, mudou, gente? Não, né? Brasileiro continua sendo brasileiro. Eu estou falando do Brasil porque é aqui que a gente vive. E a gente poderia afunilar mais. João Pessoa, Paraíba, João Pessoa, Nordeste, a gente poderia afunilar mais isso. Mas é uma característica de todo o nosso país. Então,
É aqui, nesse espaço, é nesse contexto que nós somos chamados, vocacionados para trazer Shalom. E o que é a Shalom? Plenitude de vida, paz, colocar as coisas no devido lugar. O professor Antônio Carlos Sintra, ele fala das consequências de uma cultura extrativista. E aí, antes de falar disso, ele fala sobre os colonizadores, né, que foram os portugueses. E ele coloca o que é que acontece quando essa cultura se instala, né, ou se instaura num país, essa cultura extrativista. Ele diz, em primeiro lugar, ele diz que uma coisa que é clara é o individualismo. E lembra o que aconteceu depois da queda, que Adão vai dar o nome a Eva. E quando ele dá o nome a Eva, ele está dizendo o quê? Que eu tenho domínio sobre ela. Depois da queda, agora, antes da queda, era algo que servia para todos, que era nosso. Depois da queda, só faz sentido o meu trabalho, a minha vocação, se me beneficiar. Se for para mim. Quando ele dá nome a Eva, quando é ele quem de forma ativa dá o nome a Eva, e não passiva, como antes da queda acontece, quando Deus dá o nome, quando ele reconhece os atributos de Eva, ele está dizendo, agora daqui para frente, tudo tem que ser algo que me beneficie. E não é assim que a gente trabalha. A cultura brasileira trabalha dessa forma. O mundo no qual a gente vive é dessa forma. Se só não for para mim, então não faz sentido. Então o individualismo é algo que toma conta da nossa cultura. Uma outra coisa que ele vai falar é a cultura do esperto. E aí o João Baldo coloca muito bem, né, que a cultura do esperto vale mais do que tirar na Mega Sena, vale mais do que você ganhar na loteria. Aí você diz assim, claro que não, mas claro que sim. Porque o esperto está sempre ganhando. Sempre. A loteria é só uma vez. E é um ledo engano dizer, mais uma vez na loteria eu já estou com a vida tranquila. As estatísticas dizem que quem ganha, né, são poucos os que passam a vida tranquilos. Mas a cultura do esperto não, ele está sempre ganhando. Foi isso que os nossos colonizadores deixaram para a gente, né? E a gente aliás, eles deixaram para a gente e a gente aperfeiçoou o individualismo, a cultura do esperto. As pessoas são vistas em relação de utilidade. Então, eu me aproximo dos outros porque ele me é útil. Nós estamos falando de uma cultura, tá, gente? Você diz, mas aqui dentro a gente não faz isso, eu não me aproximo das pessoas. Não, nós estamos falando de toda uma cultura, nós estamos generalizando, tá? As pessoas se aproximam dos outros porque elas são úteis. É relação de utilidade. O que é que ela tem para me oferecer que eu posso me aproximar? A gente brinca, né? Diz assim, quando as pessoas se aproximam, diz, rapaz, alguma coisa quer aí. Está querendo alguma coisa. Nunca chegou perto de mim, nunca me cumprimentou, está querendo alguma coisa. Triste isso. Os cargos são vistos como relação de utilidade. Cargos, na nossa cultura, não são vistos como a pessoa está lá para servir, a pessoa está lá para abençoar. Não, é relação de utilidade. O que é que eu posso tirar dessa pessoa ela estando nesse cargo? E o conceito de nação, ele é totalmente esvaziado. Por quê? Porque se eu sou individualista, eu vou perdendo cada vez mais o senso de comunidade. Então, o nosso senso comunitário, ele vai embora. Isso é triste. E eu estou mostrando para vocês aqui, gente, a forma nua e crua é o nosso contexto. A igreja está aqui dentro. E, em algumas ocasiões, a igreja também é isso aqui. Quando a igreja não percebe, quando ela se dá conta, isso aqui entrou na igreja. Eu estava ouvindo ontem uma pessoa falando de como está a igreja católica hoje. E aí eu fiquei ouvindo ela falando, e parecia que eu estava ouvindo a igreja evangélica. Ela falando das teologias que estão surgindo dentro da igreja católica, de como os padres estão se rebelando contra a doutrina da igreja católica. E tudo que ela falava, ela disse assim, as missas viraram shows. E aí ela foi falando, quase que eu olhei para ela e deu vontade de dizer assim, bem-vindo ao time. Não é privilégio da igreja católica. Aí disse assim, os padres são pop stars.
Tem padre que se maqueia para ir para a missa. Aí eu digo, bem-vindo ao clube. Quantos pastores aí que estão se maquiando, tem personal stylist, aquela coisa, quando ele entra no palco. Entrou na igreja. Isso aqui que a gente está vendo, entrou na igreja. Então, é nesse espaço, é nesse ambiente que nós somos chamados, vocacionados, para levar Shalom. Aí a gente tem duas opções. Ou a gente se envolve com o que Deus está fazendo nesse contexto, ou a gente não se envolve, não nos envolvemos com o que Deus está fazendo nesse contexto, ou entendemos que não era para ser assim. E nós cooperamos com Deus em meio a tudo isso. Ou a gente faz de conta que não tem jeito, só quando Jesus voltar, deixa do jeito que está e pronto. Ou a gente se envolve com o que Deus está fazendo e diz, não era para ser assim. E se não era para ser assim, nós podemos fazer trabalho de formiguinha. E aí, se a gente vai se envolver, a gente precisa entender o nosso papel como teólogos. Aí você fala assim, como teólogos, pastor? Mas eu não fui para seminário. Eu não estudo a Bíblia como esse pessoal aí, esses filósofos, teólogos. Mas nós precisamos cooperar com Deus. Aliás, nós não somos funcionários de Deus, tá? A gente não faz trabalho para Deus. A gente faz trabalho com Deus. Deus não tem funcionários. Deus não está chamando a gente para que nós sejamos os funcionários dele. Não, Deus está dizendo assim, eu conto com vocês para fazer comigo o que eu comecei lá naquele primeiro jardim. E trabalhar com Deus é diferente de trabalhar para Deus. Totalmente diferente. A gente vai ver isso aqui. Então, a gente precisa ter isso em mente. Gente, talvez você tenha começado assim esse módulo pensando, acho que o pastor Beto vai falar como é que a gente escolhe o trabalho, como é que a gente escolhe a profissão, qual é o trabalho que eu vou fazer nesse mundo, qual é a profissão que Deus quer que eu faça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas perguntas, elas são totalmente secundárias. Primeiro, a gente precisa ter as bases e os princípios. Até porque, na última aula a gente vai ver isso. Na Bíblia eu já falei, mas a gente vai aprofundar. Não tem dizendo qual é o trabalho que você vai fazer. Não tem dizendo qual é a pessoa que você vai casar. Não tem dizendo qual é a profissão que você vai. Não tem. Me mostre na Bíblia onde é que está dizendo, olha, está aqui na Bíblia, Deus dizendo que é para eu trabalhar com essa profissão específica. Até porque algumas profissões que existem hoje nem existiam na época. Então não tem. Então o que é que tem? Existem princípios que nos ajudam, que nos norteiam, que é como Deus nos guiando. É Deus nos guiando na hora de escolher um trabalho. E aí vai ficar para a última aula, eu deixei para a última aula mesmo, que é para a gente trabalhar a base, os princípios que vão nos nortear, tá? Então nós somos cooperadores, nós trabalhamos com Deus. É Deus quem está fazendo. E a gente trabalha com Ele. Não é a gente que inventa isso, tá? Vamos seguir. E aí, para pensar na nossa teologia, para pensar naquilo que nós vamos levar, nós já sabemos que nós somos, certo? Nós nos aproximamos de Deus e a primeira coisa é que nós somos para depois fazer. Nós estamos com Deus, ali descobrimos a nossa identidade para depois a gente fazer alguma coisa. Então, para a gente pensar em vocação, trabalho e ministério, o Paul Stevens ele fala o seguinte, ele diz que nós precisamos pensar na teologia do povo, na teologia para o povo e na teologia por todo o povo de Deus. Do, para e por todo o povo de Deus. E aqui a gente vai encontrar, então, as bases teológicas para a gente viver em meio a esse contexto. No meio de tudo isso aqui que a gente viu, que, sinceramente, não tem nenhum exagero, e é aqui que a gente vive, é nesse contexto que a gente vive, é nessa cultura que a gente vive. E eu queria ver com vocês, então, isso aqui agora. Se a gente quer contribuir com Deus em nossas vocações, a gente precisa estar preparado teologicamente. E aí eu repito, mas você pode estar pensando, mas para estar preparado teologicamente, eu tenho que ir para um seminário? Estar preparado teologicamente é o quê? Fazer um curso de 5, 6, 2, 3 anos? Não.
Teólogo é aquele que pensa a Bíblia. Teólogo é aquele que abre a Bíblia, lê, olha para a sua cultura, olha para o que está escrito, deixa a Bíblia falar. Esse sim está pensando a Bíblia. Esse sim está olhando, está dizendo assim, mas o que é que Deus diz aqui? O que é que Deus quis dizer? Por que que o Espírito Santo deixou que esse texto estivesse aqui? O que é que ele fala para nós? Primeiro a Bíblia tem que falar para você, né? Para todos nós. Então vamos corrigir alguns conceitos errados e ver como que isso nos ajuda a ser bênção na nossa cultura, tá? Então, a teologia de todo o povo de Deus, ela vai além do clero. Quando eu falo de todo o povo, é todo o povo. Porque, infelizmente, a gente tem o seguinte, no Novo Testamento não existe uma teologia laica, ou seja, existem os leigos, existe o clero. E construiu-se ao longo do tempo essa ideia que tem o leigo e tem o clero. O leigo é aquele que ele não sabe nada e vai ficar sem saber nada, mas o clero pode saber. Gente, isso é coisa da Idade Média. Mas a gente foi, aos poucos, modernizando esse conceito. Mas não tem isso no Novo Testamento. Então não existe clero nem leigo. Nenhum apóstolo na Bíblia, ele usou a palavra leigo. Nesse sentido, a palavra leigo é a palavra laos no grego, é todo o povo de Deus. O que existe é um povo. Mas não um grupo específico de pessoas que não são dotados para alguma coisa, ou que não têm condições, ou que não pode saber de alguma coisa. Não. Assim como não tem nas Escrituras a palavra cleros, que são os indicados ou os dotados para líderes, mas para todo o povo. Não tem a palavra clero para um grupo específico de pessoas que são indicadas para a liderança, que são dotadas de alguma coisa especial. Não, não tem. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, parcela ou porção designada a alguém, como, por exemplo, na Terra Prometida. Agora, o problema aqui, gente, é que a palavra leigo foi usada pela primeira vez por Clemente de Alexandria. Ele estava em Roma no fim do primeiro século. E aí, foi ele que trouxe essa palavra leigo, com a ideia de que o povo é aquele que recebe, que ouve. E o clero é aquele que estuda. É aquele que pode abrir a Bíblia, que pode pensar a Bíblia, que pode estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. O povão não, o povo não. O povo recebe. Mas os apóstolos nunca usaram isso e nunca pensaram assim. Nunca foi usado como cristãos de segunda classe. Pessoas não equipadas. Não, nunca. Absolutamente nunca. Vamos ver esses dois textos de Atos. Atos 8, 18 a 21, quando fala da porção, diz assim, ó. Quando Simeão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Olha a diferença. Nesse ministério não cabe você, porque as suas motivações são outras. Você não tem porção aqui. E a gente às vezes fala assim, né? Porção dobrada do Espírito. Aí Pedro está dizendo, aqui você não tem porção nenhuma. Porque você quer comprar o que não tem preço, não tem valor, não tem nada. Não se compra isso aqui, meu filho. Nós recebemos. Esse aqui ficou fora. Deuteronômio vai falar assim, sobre terra. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem, e não tem porção nem herança entre vocês. Então, os levitas são aqueles que têm uma porção de terra do povo, porque eles não tinham porção. Quando distribuíram as terras, os levitas não tinham porção, mas é uma porção de terra. O que isso aqui não cabe para a igreja.
Alguns têm uma porção no ministério, outros não. Dois contextos que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não. O que existe é o laus de Deus, é o povo de Deus. Então, por isso que a teologia é do povo de Deus e não de alguns dotados, esclarecidos, alguns a quem o Espírito Santo fala, a quem o Espírito Santo revela. Os outros não. Aliás, essa foi a briga de Martinho Lutero, né? Devolver a Bíblia ao povo. E a Bíblia ficava lá em cima, escondida, e só o clero poderia ter acesso à Bíblia, na Idade Média. Aí chega Martinho Lutero e diz, não, de jeito nenhum, devolve a Bíblia para o povo. Começou a traduzir a Bíblia na linguagem do povo e as pessoas voltaram a ler a Bíblia, depois de muitos anos, muitos anos. Então a visão da igreja atual, infelizmente, é essa aqui, gente. Nós temos o clero separado do povo. Nós temos os dotados, os líderes, seja lá qual for o nome, separado do povo. Mas isso não está na Bíblia. Não tem nenhum apóstolo definiu dessa forma. Os apóstolos, eles trabalharam da seguinte forma: nós somos povo. Vocês são raça eleita, sacerdócio real. E ele não estava escrevendo para os líderes da igreja, não. Ele estava escrevendo para um grupo de igrejas que estava sendo perseguida. E ele diz, vocês todos são um povo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, nação, sacerdócio real. Todo o povo era sacerdote. Que lindo isso. Que lindo. Então, a teologia ela é do povo de Deus. Eu não estou dizendo que a teologia é feita, quando eu digo por qualquer pessoa que queira inventar o que a Bíblia está dizendo. Não. Nós precisamos pensar a teologia da forma correta. O que a Bíblia está dizendo. Essa é a pergunta. O que a Bíblia está dizendo. E para influenciar a nossa cultura, nós precisamos de pessoas que saiam desse espaço, cheguem nos seus trabalhos, na sua cultura, das menores até a micro e a macro, mas um povo teólogo. Um povo que pensa a Bíblia. Um povo que estuda a Bíblia. Por isso que a gente investe muito aqui, a gente chama muitas pessoas aqui na nossa igreja para estudar a Bíblia, porque a igreja ela não tem uma missão, a igreja ela é uma missão. As profissões de vocês são os espaços onde vocês exercem a vocação de vocês. Aqui os pastores, aqui é o espaço onde eles exercem a vocação deles. Vocês exercem na profissão de vocês, a gente está exercendo aqui, mas nós somos teólogos. E Deus chama uns para mestres, uns para pastores, outros para evangelistas, e assim vai. Mas no Novo Testamento, como que fica então esse negócio? Fica assim. Existe todo o povo de Deus, e dentro de todo o povo de Deus, Deus chama alguns para liderar. Eu não botei esse texto aí, mas alguém, por favor, abre Efésios 4, 11 e 12. Dá para alguém aí, Nai? No microfone? Quem abrir mais perto de Nai aí, levanta a mão e lê, por favor, esse texto. Efésios 4, 11 e 12. Ah, está aqui, né? Então vai ser mais perto de mim. Soraya. Foi eleita. Ele vai abrir lá. Está ligado já. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 11 e 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Pronto. Ele não está dizendo aqui que essas pessoas, que elas são mais dotadas do que as outras. Não, ele chamou essas pessoas para abençoar, para edificar o corpo de Cristo. Mas todos, absolutamente todos, são chamados. E todos são chamados dentro do corpo. Existe o povo de Deus. E dentro desse povo, existe um grupo de pessoas que são chamadas para um ministério, outros para outro, outros para outro, outros para outro. Mas isso é o Senhor quem chama.
a igreja apenas reconhece. Então quem Deus vai chamar? A gente não sabe, porque é Ele, é o Espírito quem escolhe. Dentro do povo. E continua dentro do povo. O Paul Stevens, ele diz assim, ó, a palavra clero vem do grego kleros, que significa os indicados ou dotados. Não é usada nas Escrituras para os líderes do povo, mas para todo o povo. Ironicamente, em sua constituição, a igreja é um povo sem leigos no sentido usual da palavra, mas cheia de clérigos no verdadeiro sentido dessa palavra. Dotado, comissionado e apontado por Deus para continuar o seu serviço e missão no mundo. Viu o que ele está dizendo aqui? A igreja não é constituída de leigos. A igreja é constituída de clero. Ou de clérigos. Pessoas dotadas, vocês, todos nós aqui, todos nós. Dotadas, chamadas por Deus para continuar seu serviço e sua missão no mundo. Todos nós, clérigos. Agora, eu posso me levantar a qualquer momento e dizer, eu sou pastor. Aí o outro levanta e diz assim, eu sou evangelista. Aí o outro levanta e diz, eu sou mestre. Não, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E com ordem e decência. Essa é a teologia do povo de Deus. Ele continua e diz assim, então, uma teologia de todo o povo de Deus não deveria ser clerical nem anticlerical. O que devemos adotar é um aclericalismo. Um povo sem distinção, exceto de função. O povo que transcende o clericalismo. Todos nós somos iguais. O que muda? Somos o povo de Deus, sacerdócio real. O que muda? Você tem uma função no reino, eu tenho outra função no reino, você tem outra função no reino, e assim vai mudando. Qual é a distinção? Funções. O que Deus chamou você para fazer, não chamou outro para fazer. E Paulo vai falar isso quando fala do corpo. Ele vai dizer, olha, o corpo tem vários membros. Pé, dedo, braço, mão, a cabeça é Cristo. Funções diferentes. E isso vai ser revolucionário, porque isso não só para a igreja romana, mas para os evangélicos também, porque nós embarcamos nesse clericalismo. A gente tem 3 limites que, infelizmente, a igreja não conseguiu ultrapassar, que foi o clero, templo e domingo. Por isso que o título do livro do Stevens é Os Outros 6 Dias. Porque, claro, nós temos o dia do Senhor, porque no nosso país, o dia de descanso é o domingo, mas se em outro país o dia de descanso fosse a segunda, a terça, então era o dia que nós íamos ter para o Senhor. Então, o sábado ele é sagrado por ser sábado? Não. O princípio é o descanso. Mas no nosso país, o domingo é o dia de descanso. E é nesse dia que nós separamos, então, para... Nós vamos falar sobre o sábado, tá, gente? É muito importante para o trabalho. Na última aula. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte. O domingo não tem mágica. Não tem nenhuma... no domingo Deus vai falar. Mas Deus só fala no domingo. Domingo eu vou ter comunhão com Deus. Então você só tem um dia da semana para ter comunhão com Deus? Não se trata disso. Então isso às vezes fica na cabeça da gente. E aí nos outros dias o que é que tem? Canseiro e enfado. Convidar Deus para um dia, né, Henrique? Os outros dias o que é que você tem? Canseiro e enfado? Não, meus irmãos. Nós temos um princípio do descanso e o nosso é o domingo. Mas a gente precisa ultrapassar esse limite na relação com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus só fica aqui? Não. Quer dizer, quando você está em casa, que você fecha a porta do seu quarto, Deus ficou aqui? Porque aqui é o templo, digamos assim, que a gente vem para cultuar a Deus? Não. Mas glória a Deus por esse espaço geográfico, glória a Deus, porque aqui o povo de Deus se reúne. Glória a Deus por isso. E cuidemos dele muito bem, porque é aqui que nós nos reunimos 1, 2, 3 vezes, os jovens, adolescentes, por semana, 4 vezes. Aqui é nesse espaço, glória a Deus por isso. Mas Deus não fica aqui. Deus vai quando a gente sai daqui. E o limite do clero,
Que aí a gente se acostuma, sabe com o quê? Pastor Jardiel, pastor Beto, Rodrigo, Sandro, eles vão estudar a Bíblia por nós. Não, queridos, somos todo um povo, sacerdotes, nação santa. Somos todos teólogos. Tem até um livro, né, Rodrigo? Somos todos teólogos. Acho que é do Nicodemos. Não lembro. Hã? Esse pro... Vamos lá. A teologia do povo de Deus nos leva a refletir não só o povo reunido como igreja, mas o povo disperso no mundo. Qual é o conteúdo que você vive e leva no mundo? Qual é o conteúdo que você apresenta lá no seu trabalho? No espaço de segunda a sexta. 8 horas por dia. Aonde você está? Que conteúdo você leva? É a teologia do povo de Deus. É aqui que o povo de Deus se alimenta? Amém. Porque aqui tem mestres, pastores. É nesse espaço, final de semana, que o povo cresce, que o povo se alimenta. Amém. Que tem direção. Amém. Mas fica só aqui? Não, meu irmão. Abra a Bíblia durante a semana. Então, isso dito, o que nos distingue é a função, queridos. É função. Ninguém é melhor do que o outro aqui. Não tem uma função mais importante do que a outra. Aliás, se a gente for olhar direitinho nos evangelhos, a função mais discreta é aquela que chama mais atenção. Porque Jesus disse uma coisa assim sobre a oração, né, dos fariseus, que eu penso muito nisso. Ele disse, olha, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, que sobem nos bancos das praças para serem vistos pelos homens. Aí ele vai dizer assim, porque eles já receberam o que queriam. Eles queriam ser vistos. Pronto, foram vistos. Não tem mais nada para receber. Era esse o objetivo deles. Já foram vistos. Guarda aí, tá? Mas não esquece não. Isso é interessante porque Jesus está dizendo para a gente o seguinte, que a motivação do coração em todo e qualquer serviço nosso faz muita diferença. E dependendo da motivação, você já recebeu o que queria. Aqueles que não são vistos e mesmo assim continuam fazendo com excelência, mas ninguém vê. Palmas para eles. Esses podem ser os maiores no reino. Aliás, devem ser os maiores, com certeza. Esse povo reflete sobre o que as esferas da vida humana têm a ver com Deus, ou melhor, o que Deus tem a ver com essas esferas. Então você pense no seu trabalho. Aí, pensa agora aí no seu trabalho. O que Deus tem a ver com o seu trabalho? Se você consegue responder isso, você está fazendo teologia. O que Deus tem a ver com a educação, com a advocacia, com a medicina, com o cara que é zelador, o cara que é porteiro. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o cara que é gari? Se você tem resposta para isso, você está fazendo teologia, meu irmão. Quando você sai de casa para trabalhar, o que Deus tem a ver com a minha empresa? Teologia do povo de Deus. No contexto que a gente vive, o povo precisa pensar. A igreja é o povo que adora o Deus que foi enviado, envia e está enviando. Jesus foi enviado, envia e está enviando. Esse é o nosso Deus. E aí, mais uma vez, o Stevens, ele diz assim, esta deve ser uma teologia que abrange as realidades terrenas e esclareça o que é braçal, trivial e o necessário. Lavar, limpar, manter a estrutura deste mundo, brincar, jogar, arte, lazer, vocação, trabalho, ministério, missão e lidar com os principados e potestades. Ela deve ajudar-nos a compreender e experimentar a sexualidade, a família, a amizade. Deve mostrar-nos o lugar ocupado pelo repouso e pelo sono. Deve ajudar-nos a viver abençoadamente com automóvel, viagens, telefone, computador e correio eletrônico. Percebe que Deus tem tudo a ver com isso aqui?
que é que Deus tem a ver com a tecnologia? O que é que Deus tem a ver com a pessoa que está lá passando roupa? Com o lazer, com o descanso. O que é que Deus tem a ver com o descanso? Família, sexualidade. O que é que Deus tem a ver com a sexualidade? Você percebe que a vida está envolvida. Agora, teologia para o povo de Deus. A grande questão é como os cristãos comuns vão conseguir comunicar sua fé em seus contextos, uma vez que todos são chamados a ser canal redentor na cultura. Tudo bem, então como a gente vai conseguir passar isso? Qual é o conteúdo que a gente passa? Precisamos aproximar a Bíblia da realidade das pessoas. E aí tem um conceitozinho que seria um não à teologia não aplicada. E o que é teologia não aplicada? Eu vou explicar para você. Tudo aquilo que não tem a ver com a vida é teoria. É balela. Tudo aquilo que não sai do discurso e vem para a minha vida, e vem para a minha carne, e vem para as minhas crises, e vem para as alegrias, tá, são boas ideias. Mas muda o quê? Nada. Então, e na Bíblia, especificamente na Bíblia, tudo é prático. Tudo. Não há nada que a gente leia na Bíblia que fique só no discurso, que fique só no mundo das ideias. Não. Então a teologia para o povo de Deus, ela vem e nos confronta, ela vem e nos abençoa, ela vem e traz conforto para o nosso coração. Então, o que a gente ouve, o que a Bíblia fala, entenda, Jesus é a sua palavra é Jesus, e não tem diferença nisso. Foi que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Quando ele termina o Sermão do Monte, poderia terminar ali, acabou o Sermão do Monte, discurso lindo, contrariando tudo que foi ensinado, de uma forma, assim, ensinando como quem tinha autoridade, lindo. Aí Jesus, quando termina, fala assim: olha, quem ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, ele está dizendo o que eu acabei de falar, e não as pratica, aí disse: é como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Vão vir as lutas, as dificuldades, as tempestades, os ventos, e a casa vai embora. O que é que Jesus está dizendo para a gente? O que eu falo tem que ser aplicado na vida, senão você se desmonta. O contexto que a gente vive, a cultura que a gente vive e o contexto que a gente vive precisa de algo que seja aplicável. E só o Espírito consegue fazer isso para nós. E precisa primeiro ser aplicado para nós, porque teologia que não é aplicada é um discurso, pode até ser bonito, mas é apenas um belo discurso, que não serve para a vida. E aí, como é que a gente resolve isso, meus irmãos? Porque nós estamos pensando nisso aqui tudo em termos de trabalho, tá? Do seu trabalho, da sua vocação. E como é que a gente resolve isso? Aí o Stevens vai dizer para a gente o seguinte: primeiro, a praticidade da teologia é superior à teoria. A praticidade da teologia, dos ensinos bíblicos, dos mandamentos bíblicos, sempre vai ser superior à sua teoria, sempre. Porque tem a ver com a vida, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com os seus dramas, tem a ver com suas alegrias, com os meus. Por isso que é para nós. É uma teologia para nós. E a teologia bíblica é uma teologia para todos nós. Para a nossa vida, para quem nós somos. Daqui a pouco o que é ensinado pelas Escrituras começa a ter cheiro, começa a fazer sentido. Quando eu chego no trabalho na segunda-feira, o que eu ouvi, seja no domingo, seja na minha meditação, na segunda pela manhã, e quando eu chego no trabalho, faz sentido com o que eu acabei de ler em casa, com o que eu acabei de ouvir do Espírito em casa, caiu aqui como uma luva no meu trabalho, e eu consegui colocar em prática no meu trabalho. Isso é teologia aplicada à vida. Porque senão o que a gente ouve, e não faz sentido para o que eu vivo, se perde. Se a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e a base do nosso chamado, e dos nossos chamados, e das nossas vocações, então a gente precisa aproximá-la da nossa realidade semanal. Senão, essa é uma teologia para o povo de Deus. Sabe qual... Aí eu vou falar, acredito que Jardiel também vai, Rodrigo.
O maior desafio para a gente que prega, porque, gente, com o tempo, vamos lá, quando você faz uma coisa repetida durante anos e anos e anos e anos, se você está fazendo errado, você vai continuar fazendo errado. Mas se você ouve, né, as pessoas, faça assim, faça assado, chega um tempo que você sabe o que você sabe fazer. Você sabe que você sabe preparar ali um discurso com introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas qual é o maior desafio? Isso tem a ver com a minha vida? Porque aí, vamos supor, eu chego aqui, eu prego, e aí você começa a descer as lágrimas, e você diz assim, rapaz, isso mudou minha vida, isso transformou minha vida. Mas isso aqui que eu preguei para você, mudou a minha? Esse é o desafio maior. É antes de chegar aqui, isso que eu preparei, ou isso que Deus foi orientando, mudou a minha vida, ou eu deixei isso passar despercebido. Se eu não deixei e isso mudou a minha vida, e isso me desafiou, então isso é teologia aplicada para a minha vida. E depois, para a vida de vocês. O que não me faz especial ou melhor do que ninguém aqui, tá? Absolutamente melhor. Então, esse é o maior desafio. E esse é o maior desafio quando a gente se aproxima da Bíblia. O que é que isso aqui que está escrito tem a ver com a febre do meu filho, ou com a pneumonia do meu filho que não passa? O que é que isso aqui que está escrito tem a ver com o chefe que eu tenho que não larga do meu pé, e que é feito faraó, cada vez mais ele vai aumentando a carga, aumentando a carga, aumentando a carga. O que é que isso aqui tem a ver com o governo que só aumenta os impostos? E o que é que eu faço? Minha empresa não vai aguentar desse jeito. O que eu estou lendo aqui tem a ver com a minha crise conjugal? O que é que isso aqui tem a ver com o meu filho que está se perdendo e eu não sei mais o que fazer, eu não tenho forças, não sei o que dizer? O que é que isso aqui tem a ver? Para o povo de Deus, que somos nós. Teologia para nós. Depois, para o nosso ambiente de trabalho. Nunca inverta essa ordem. É para você primeiro. Mas nós precisamos mudar o mundo, nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos mudar as famílias desse bairro. Joia, precisamos. Mas está mudando a nossa? Não está não. Então vamos trabalhar primeiro essa coisa da ordem certa. É um desafio, meus irmãos. E eu não vou mentir, que eu seria um hipócrita. Algumas vezes você vem sim e nem pensou no que você ia pregar, que isso tinha que mudar a sua vida. Mas Deus é tão gracioso que às vezes até muda a das pessoas. E aí depois que você ouve alguém que chega para você e diz, olha, isso aqui, essa frase, isso aqui, a pregação mudou meu conceito, mudou minha vida, mudou minha casa, tal, não sei o que, aí você fala assim, meu Deus, não sou eu. Na verdade, nunca foi. Né? Essa é a grande verdade. Então é quando a Bíblia sai da sala de aula, do mundo acadêmico, e entra na vida da gente. O que fala aqui, o que a gente ensina aqui na nossa escola de teologia, qual era o sentido que isso faria se você não conseguisse colocar isso em prática quando chegasse em casa para almoçar agora? Quando você fosse na casa do seu pai, da sua mãe, sei lá, tio, tia, primo, quando você saísse para almoçar com os filhos. Se o que a gente ensina aqui nessa sala, nesse espaço, não tivesse a ver com a vida de vocês em família, com a segunda-feira, com a terça, com a quarta, qual o sentido que isso tem? Aí a gente quer mudar o mundo. Não, muda o seu mundo primeiro. O Leslie Newbing, ele diz o seguinte, em vista da realidade suprema na Bíblia ser pessoal, não somos levados a conformar-nos com esta realidade mediante um processo de teoria e prática de 2 passos, mas pela ação única composta de ouvir, crer e obedecer. Fantástico isso, né? Não é teoria que 2 mais 2 é igual a 4, até porque a vida não tem essa equação simples e fácil, e a gente dizer assim, olha, na minha vida está acontecendo assim, porque 2 e 2 são 4, então vai terminar assim, 2 e 2 não é 4, então na minha vida vai terminar assim, mas só que às vezes não termina. Não é verdade? Aí ele está dizendo, o processo aqui é o seguinte, ouça, creia e obedeça. Mas o 4 vai chegar, a gente não sabe. Que na minha cabeça e na sua cabeça só faz sentido se 2 e 2 for 4. Mas na nossa relação com Deus, na nossa caminhada, na vida, e como a Bíblia entra na nossa vida, não garante o 4. Mas o que é que a Bíblia pede? Ouça, creia e obedeça. Esse é o processo, segundo os Leslie está dizendo para a gente. E é isso. Teologia para o povo de Deus.
Uma outra coisa que nós precisamos é entender de uma vez por todas que na igreja oriental dos primeiros séculos, os ensinos dos evangelhos não eram teóricos. E a gente parece que absorve isso, e parece que a gente pensa o seguinte, sempre foi assim. Sempre teve sala de aula, sempre teve... Agora eu imagino um rabino caminhando com o filho, ou com os alunos, ou com seus discípulos. Quando fui para Israel, eu lembro que a gente parou para ver nas cavernas de Qumran. Quando o ônibus parou, a gente desceu, aí tinha um rabino com uma arma. Né, lá é assim. E estava lá as crianças de uma escola. E ele ensinando para as crianças em loco sobre a questão dos manuscritos, tal, naquele local. E é interessante porque isso é comum para eles. Tirar a criança da sala de aula e a criança ver, ouvir, vendo toda a história, tudo. Isso é comum. Porque passa até a ver, por isso que o senso de nacionalismo deles é muito grande. Eles veem aquilo que, tanto as alegrias como as dores. Aliás, poucos povos na história falam de suas derrotas, né? Das desgraças que acometeram a sua história, como os judeus. Leia a Bíblia e você vai ver, eles falam das suas vitórias, mas eles falam das suas derrotas. E eles reconhecem, aconteceu isso conosco porque nós desobedecemos ao nosso Deus. Aí veio o inimigo e acabou com a gente. Destruiu nossa cidade, destruiu nosso país. O que é que os reis e os imperadores queriam fazer? Registrar o quê? Suas vitórias. Suas derrotas não. Aí foi em Tomás de Aquino que a teologia foi se dissociando da vida prática e passou a ser algo especulativo, ciência especulativa. E que isso foi ruim demais. Mas aí vem Lutero. Olha o que Lutero disse, gente. A verdadeira teologia ela é prática. A teologia especulativa pertence ao diabo no inferno. Em outras palavras, estudar a Bíblia tem que ter a ver com a minha vida prática, meu dia a dia. Conhecer as Escrituras precisa fazer parte da minha vida. O que eu ouço, o que eu estudo, o que eu vejo lá tem que fazer parte da minha vida, dos meus dramas, das minhas alegrias. Tem que fazer parte. E aí ele é bem radical aqui, né? Ele diz, especulativa, isso é coisa do inferno. E aí ele continua e diz assim, viver, ou antes, morrer e ser condenado é que faz o teólogo. Não compreender, ler ou especular. O que ele está dizendo? Que ele vai aqui no extremo, né? Viver antes, morrer e ser condenado é que faz um teólogo. Não compreender, ler ou especular. Eu tiraria o compreender e ler, porque a gente precisa entender, né? Agora, especular, ficar especulando demais, isso não cai na vida prática da gente, então... Aí ele vem e diz assim, morrer e ser condenado, esse está vivendo, esse está praticando. Então, ficou a teoria sendo buscada e almejada nas faculdades e a prática nos monastérios. Dois extremos, um foi para um extremo, o outro foi para outro extremo e perdeu-se o equilíbrio, né? E aí Lutero está dizendo para a gente, quem faz barulho pela teoria não é perseguido, mas quem pratica o Evangelho. Quem pratica a palavra de Deus, esse é perseguido. Aí eu fico aqui fazendo uma análise, sabe, gente? O Instagram, vou dizer, aquilo não é uma desgraça para a nossa sociedade, viu? Aí as pessoas ficam repostando, postando coisas, artigos e tal. E às vezes ficam apenas pensando assim, estou sendo cristão. Não, ficar falando assim, digite amém que será abençoado. Aí isso aqui é ruim, né, Henrique? Para Mas você entende, o que eu coloco ali, que eu digo que eu acredito, ou o que eu falo, enfim, aí a gente pensa assim, eu estou sendo cristão. Eu não estou dizendo que não pode ser uma ferramenta de você se expressar, você discordar. Não, é um espaço público onde você faz, mas isso não limita a minha vida cristã. Porque eu coloco lá o que eu creio, mas eu pergunto, e a gente vive? O que está escrito? E o que a gente compartilha? Ian Fraser disse o seguinte, a obediência ao Deus vivo deve estar além dos muros teológicos que servem atualmente de limites. Quando Abraão partiu, ele não tinha ideia para onde ia. O alvo da teologia não é circunscrever tal ação obediente. Deve alimentar-se dela.
A teologia extrai a sua própria vida de onde? Da adoração. E nessa vida extrai seu alimento da obediência. A vida da teologia está na relação com Deus, na comunhão com Deus. E o alimento da obediência vem daí. É lá onde nós conhecemos, é lá onde nós entendemos, é lá onde nós temos a força e o alimento para levar isso para a vida. Teologia de todo o povo, para o povo e agora por todo o povo de Deus. E o que seria por todo o povo de Deus? Pessoas comuns envolvidas com a vida ordinária e refletindo as verdades da fé da forma mais simples possível. É num café da manhã, num cafezinho lá no trabalho, num espaço sabe, uma folgazinha que você teve, abrir uma brechinha lá e você está com seu amigo batendo um papo, e aí ele está conversando sobre um drama que ele está vivendo na vida dele. Vamos tomar um cafezinho? Aí ele olha para você e fala assim, rapaz, eu não aguento mais, qual é o sentido da vida? Aí vocês começam a conversar. E você começa a falar qual é o sentido da vida a partir da Bíblia. Por todo o povo de Deus. Nós, povo de Deus, pessoas comuns, na vida ordinária, refletindo sobre Deus, sobre as Escrituras. Da forma mais simples possível. Os cafezinhos da vida, nos intervalos, nas conversas bobas de trabalho, que de repente essas conversas bobas de trabalho se convertem em conversas sérias sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Mas mais do que isso, as pessoas olham para mim, olham para você e dizem assim, mas tem alguma coisa diferente na sua vida. A gente percebe que quando você fala com a autoridade de quem vive. Pessoas conversando sobre o propósito da vida, a partir da perspectiva do próprio Deus. Teologia sendo feita por todo o povo de Deus. E aí o Steve chama isso de teologia sendo feita de baixo para cima. É quando a gente, a partir da vida, das nossos contextos, a gente começa a fazer paralelos com o que a Bíblia ensina, junta isso, diz, era isso. Era isso que a Bíblia falava. E aí eu queria falar de 3 vocações. Então esse é o nosso contexto caído, a cultura está totalmente destruída, nós somos chamados para levar shalom nessa cultura, joia, mas somos chamados com um conteúdo, esse conteúdo precisa ser um conteúdo que faça sentido para a nossa vida, antes de fazer para o mundo. E aí eu queria falar de 3 vocações. Primeira vocação que a Bíblia vai mostrar para a gente é a vocação pessoal. A segunda vocação que ela mostra é uma vocação cristã. E a terceira é a vocação humana. Por que eu repeti do lado esses retângulos com as 3 vocações? Porque a gente tem a vocação humana maior embaixo e a vocação cristã dando sustentação à vocação pessoal. Então, a nossa vocação pessoal, ela é a junção da vocação humana e cristã. E uma alimenta a outra. Elas não se desligam uma da outra. Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas agora. Meu Deus, 11h20. Vamos lá, vamos correr. Então é como se fosse um bolo. E a parte de baixo é a mais forte, que sustenta as outras menores em cima, certo? Mas elas não se desligam, elas estão relacionadas uma com a outra, tá? A vocação pessoal, aquela que Paulo fala em Corinto, quando ele diz o quê? Lembra? A gente até já viu esse texto. Cada um permaneça na situação ou na posição em que se encontra. Você se converteu sendo escravo, e Paulo diz, Paulo não tem a favor da escravidão, tá, gente? Mas você estava lá como escravo, ele diz, permaneça lá como escravo, porque se você for liberto, você vai ser escravo de Cristo. Estava casado, permaneça casado. Estava solteiro, permaneça solteiro. Enfim, é a vocação que você se encontra quando vem. O Novo Testamento não dá evidências formais, mas nos dá perspectivas teológicas da vocação pessoal. E qual seria essa?
Quando eu digo formais, não fala sobre minha vocação pessoal, por exemplo. O Zeca hoje trabalha como TI. Não está isso na Bíblia. Num texto lá dizendo que a pessoa que tem, sei lá, o temperamento tal vai trabalhar com informática. Não está isso na Bíblia. Não existe isso lá. Assim como não existe lá dizendo, ó, você vai ser médico, porque você é assim e é assado. Também não tem isso na Bíblia. Mas a gente tem, então, alguns princípios. A gente já começa a falar agora sobre vocação pessoal. Da vocação pessoal. Um chamado para ser discípulo, tá? Isso é básico para todos nós. Todos nós, todo o povo de Deus é chamado para ser discípulo. Então, é o meio principal em que todos os crentes experimentam o chamado. Se nós não somos discípulos de Jesus, nós não temos um meio principal para experimentar o nosso chamado. Certo? Se o nosso chamado principal é para adorar a Deus, só adora a Deus o discípulo. Nós temos o chamado providencial. Nossas vidas não são um pacote de acidentes. Certo? Vocês acham que foi por acaso que Paulo foi um homem erudito? Paulo falava para pessoas simples, mas também entrava lá no Areópago, onde só tinha filósofos, citou filosofia, inclusive, no discurso dele lá dentro. Não era por acaso. Então, a vocação providencial é aquilo que eu falei sobre a nossa história na aula passada. Lembra? Analise a sua história. E a nossa história não são acidentes. Mesmo antes da gente se converter, eu creio que Deus está providencialmente permitindo que algumas coisas aconteçam, mas lá na frente Deus usa tudo isso. A nossa vida é transformada, nós nos convertemos, não. Deus converte a gente, pega a nossa história, aquele pacote todo que providencialmente foi acontecendo, e diz agora isso aqui vai ser usado para a minha glória. Aí pega um homem inteligentíssimo como Paulo, primeiro humilha Paulo era soberbo, humilha Paulo está lá na estrada, arriado no chão, pedindo misericórdia a Deus, cego, sem enxergar. E aí Deus pega esse homem e por meio da oração de outro homem ele é curado, começa então a pregar o Evangelho e entende o que é ser escravo de Cristo. Entende o que é a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, a loucura do mundo e a loucura de Deus, entre aspas. Ele entende tudo isso e começa então a pregar. Um homem erudito, não foi por acaso. Aí temos o chamado carismático, que esse é o Espírito que derrama sobre nós dons e graças, a gente já viu isso também na aula passada, e está dentro do nosso pacote de chamado pessoal. E temos o chamado do coração. O Espírito fornece habilidades, mas também cria o desejo de um determinado serviço. É o ideal. Mas a gente volta à questão que sempre a gente tem falado. Tem momentos que para pagar as contas, não tem o ideal, recebe o que está aparecendo e vai. Deixa Deus trabalhar. Né, Glice? Glice passou por isso. Passou um ano fazendo o que não gostava, até que Deus colocou ela para fazer o que ela gostava. E quando ela estava fazendo o que ela gostava, esse ano que ela passou fazendo o que não gostava, foi fundamental para ela trabalhar naquilo que ela gostava. Para ela foi um ano. Quanto tempo vai ser? Não tem regra. Mas o Espírito nos dá o dom e nos dá o desejo. Esse é o do coração. Então você perceba uma coisa, o chamado pessoal é a obra da Trindade em nós. Gente, eu vou até 11h30, se não der tempo, tá? É a obra da Trindade em nós. O Pai chama para a cultura e subjugar a terra, foi acontecer lá em Gênesis, certo? Cuida de tudo, subjuga a terra aí, você vai nomear os animais, o Pai que foi quem fez esse chamado. O Filho chama para ser como Ele. Lindo isso, né? Qual o chamado de Jesus para nós? Venham e sejam igual a mim. E o Espírito é que vem... o Filho chama para ser igual a Ele e para a grande comissão. Venham, sejam igual a mim. E no final, o que é que ele diz? No finalzinho de tudo, depois que ressuscita, agora vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, ensinando. Não. Vocês sabem. Os discípulos é de Jesus, não é nosso não, tá, gente? Essas igrejas que dizem aí, fulano é meu discípulo. Não, a gente faz discípulos para Jesus. Tá? E o Espírito Santo vem e nos prepara para essa tarefa. Ele distribui os dons e nos prepara para essa tarefa. Então esse é o nosso chamado pessoal.
Ainda mais sobre o pessoal, o Steve diz assim: existe na cristandade evangélica uma mania de orientação. Olha que interessante o que ele diz. O medo de não estar no centro da vontade de Deus. Com um sentido fraco de propósito de Deus e um sentido deficiente da vocação civil, os cristãos de hoje tendem a enfocar o ministério pessoal e o evangelismo como as únicas expressões verdadeiras do chamado. Os puritanos, pelo menos, estenderam o chamado de Deus a todos os crentes. Então a gente vive meio que esse terror, né? Tem que estar no centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que estar no centro da vontade de Deus. Mas isso não pode ser algo que nos prejudique na hora da gente pensar na nossa vocação pessoal. O Espírito já nos... Deus já nos chamou, o Espírito distribui os dons, dá o desejo no nosso coração. E o centro da vontade de Deus é quando você está aqui. Quando você é discípulo, quando você sabe que Deus, quando você olha para a sua história e vê que quem você é e os acessos que você tem como pessoa hoje na sociedade, isso é providencial de Deus. O chamado carismático, o Espírito derramando dons sobre você, o chamado do coração, isso é o centro da vontade de Deus. E onde é que você está? Eu trabalho na repartição lá. É lá. Você não está em outro lugar. Você está lá? É lá. Mas eu queria estar, mas você não está lá ainda. Seu campo missionário é onde você está. Mas não vai ser para sempre, não importa. Se é lá que você está, vai lá e faz o seu melhor. Seja o seu melhor e faça o seu melhor. A vocação cristã. Antes de mais nada, o chamado cristão, além de ser individual, ele também é corporativo. Somos um povo. Atos 15, 14 diz, Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo, para quê? Para o seu nome. Um povo para Deus. Ele está dizendo aqui o que? Deus pegou os gentios, pegou os judeus, juntou para fazer um povo para Ele mesmo. Essa é a vocação cristã. Ele é individual e ele é corporativo, vamos dizer assim. Todo o povo. Chamado no Antigo Testamento, ele é um convite. No caso de Moisés, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou, o convidou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus também convida Israel, a mesma palavra lá em Israel, em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. É assim que acontece no Antigo Testamento. Então, nesses convites, o chamado não é para um cargo, mas para uma função, uma tarefa específica. Nos profetas, aqui tem um drama, né? Nos profetas. Tem um drama maior nesse convite, uma vez que eles são chamados para chamar outros. Lindo isso, né? Não sei se você já tinha pensado nisso. Os profetas são aqueles que são chamados para chamar outros. E era isso que eles faziam. Então, esses chamados de Deus no Antigo Testamento, eles acontecem de acordo com o que o próprio Deus queria fazer com a vida daquela pessoa. Quanto mais precisasse daquele momento, mais marcante era esse chamado. Não tinha um padrão. Mas aí, olha o que o Steve diz, dessa forma, os meios correspondem aos propósitos. Lindo isso. Os meios que Deus chama correspondem aos propósitos. Quando Deus chama Jeremias, que ele diz lá, não, eu sou novo demais. Quando chama Moisés, e Moisés diz, e eu? Mas eu sou pesado de língua. E acho que Moisés se desesperou, porque ele sabe que ele viveu lá. Como é que eu vou voltar para esse local onde eu matei uma pessoa? Eu disse, não posso voltar para lá. Mas Deus aparece do meio, ali a sarça, ela queimava, mas não se consumia. Veja como foi o chamado de Moisés. E veja se não faz sentido. Os meios correspondem ao propósito. Os meios, como Deus chama, correspondem ao propósito. O profeta era outro ali no Antigo Testamento que ele ia sofrer muito. Como é que Deus faz? Vem, fala com ele e fala de uma forma diferenciada. Porque esse homem ia ser usado para chamar outras pessoas, para chamar uma nação inteira. Voltem para o chamado de vocês, que é adorar a Deus. Vocês estão adorando os Baals, voltem para adorar a Deus. Deus usava ele para chamar outras pessoas. Deus o chamava
para chamar outras pessoas. No Novo Testamento, aí a gente precisa ver nos evangelhos e em Paulo, especificamente. Nos evangelhos, Jesus chamou os 12 e não passou a ideia de que de quem ele chamasse deveria largar tudo para tempo integral. Os 12, nós precisamos lembrar de uma coisa, eles foram modelo. E aí a gente não pode cair naquela ideia de que Deus só chamou alguém se for para tempo integral no ministério, ou um chamado de tempo integral. Não. Todos nós somos chamados. Mas ninguém foi chamado como os 12. Porque os 12 foram chamados de uma forma que ficou como modelo. Ninguém foi chamado mais como eles, porque aqueles 12 ficaram ali durante 3 anos com Jesus, de uma forma bem especial. E a partir desses 12, o evangelho saiu se espalhando. Eles foram as testemunhas oculares do que Jesus fez em público e do que Jesus conversou com eles no privado. Dali para frente, ninguém mais. Depois que Jesus morreu, ninguém mais. Então, nós não podemos entender chamado como alguém que deixa tudo. Acontece, sim, gente. A gente já viu que Deus tinha um chamado específico, que fala com a pessoa, como fez com Abraão, sai daí, vai para outro lugar, como alguns missionários que saem da sua terra, da sua cultura, vai para outra cultura. Acontece. Mas isso não quer dizer que com quem não acontece assim, essas pessoas não têm chamado. Você está lá no seu trabalho, você é chamado por Deus. Em Paulo, ele usa como convite para a salvação, ele usa para a vida corporativa e ele usa para aquela posição como escravo. Então, vamos ver os 2 textinhos aqui de cada. Para convite e para a salvação, ele vai dizer assim em Romanos, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos 1,6. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo usa em Romanos um convite para a salvação. São aqueles que são chamados para ser salvos. Para a vida corporativa, Paulo vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Então, Paulo vai usar a palavra chamado quando vai dizer que nós somos chamados para ser um povo, chamados para ser um corpo, está dentro da nossa vocação cristã. E a nossa vocação humana, estou terminando já, está implícito na humanidade de Adão a ordem de viver comunhão com Deus. A nossa vocação humana, a ordem é comunhão com Deus. O sábado é o ponto alto da criação. Aí você diz assim, mas eu achei que a criação do homem fosse o ponto alto da criação. É o sábado. Semana que vem a gente vai ver mais sobre o sábado. Pois significa o quê? Agradar-se de Deus, do outro e da criação. É por isso que o sábado é o ponto alto da criação. Porque significa agradar-se de Deus, agradar-se do próximo e da criação. Lembram que a criação é um grande templo cósmico. Nós estamos nesse templo com uma imagem e semelhança de Deus. Não para adorar uns aos outros, que infelizmente é o que tem se feito. Artistas sendo adorados, cantores sendo adorados. Não. Mas para representar aquele que nos criou. E cuidar da criação. E o sábado, então, é o ponto alto. Porque é onde a gente reflete esse Deus que nos criou, reflete a importância e o significado do outro e da criação. A vocação humana é habitar em Deus e ter Deus habitando em nós. O que significa que quem não tem isso, quem não reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, está perdendo a sua vocação humana. Está sem a sua vocação humana. Então Deus nos convida para ser humanos. E ser humano é estar em Deus e Ele estar em nós. E um outro aspecto da vocação humana é que ela é relacional. Um terceiro aspecto é que somos co-criadores. Não trabalhamos para Deus, mas trabalhamos com Deus. E aí o Lauren Wilkinson ele afirma, Deus nos convida para participar com Ele em moldar o mundo, segundo as pistas deixadas pelo próprio Deus. Eu achei isso lindo. Deus deixa as suas pistas. E chega para mim e para você e diz, eu já deixei as pistas. Venham
e faça um trabalho junto comigo. O Filipenses vai dizer isso com outras palavras. Ele diz assim, que em meio ao deserto, Deus faz brotar rosas. Ele diz, e nós caminhamos prestando atenção nessas rosas. Lá no seu trabalho, você precisa pensar, quais são as pistas que Deus tem deixado. Teve um autor que escreveu um livro, Fator Melquisedeque. Ele começou a identificar marcas de Deus nas culturas, mesmo as culturas que não creem em Deus. É lindo isso. O que é que ele está fazendo? Prestando atenção nas pistas que Deus deixou dele em outras culturas. E aí, a partir dessas pistas que a gente começa, então, a trabalhar, a exercer nossa vocação. E, por fim, vamos terminar com os Stevens, ele diz o quê? Ao restaurar-nos para si, mediante a nova aliança, Cristo não só restaura a comunhão e a edificação da comunidade, como também a co-criatividade. O trabalho com sofrimento, Gênesis 3,17, pode ser substancialmente desfeito, embora não completamente. Mediante suas várias ocupações civis, os homens e mulheres fazem funcionar o mundo de Deus e lidam com o problema da poluição, distribuição de alimentos, injustiça, doenças e proliferação da violência e das armas. Eles cumprem desse modo o seu chamado, até mesmo o seu chamado cristão. Este trabalho pode parecer improdutivo a curto prazo, mas a longo prazo será gloriosamente duradouro, pois o crente colabora com o que é Cristo, com o que Cristo quer fazer ao renovar toda a criação. Se você está pensando, mas só somos poucos, é muito problema para pouca gente resolver. No finalzinho ele diz assim, a curto prazo, até mesmo seu chamado cristão. Este trabalho pode parecer improdutivo a curto prazo, mas a longo prazo será gloriosamente duradouro, pois o crente colabora com o que Cristo quer fazer ao renovar toda a criação. Nunca pense que é pequeno, porque não é obra sua. Não foi você que inventou esse trabalho. Foi Deus. Embora seja pequeno, mas é trabalho de Deus. E Ele está usando esse trabalho para renovar toda a criação. O que está destruído aí, essa é a nossa cultura, como a gente viu hoje nessa aula, destruída, e tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui, né, sobre a nossa cultura, os nossos contextos, os nossos trabalhos, mas é aqui que nós somos chamados. Vocação pessoal, vocação cristã e vocação humana. Então, queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude nos nossos trabalhos a exercermos isso. Lembrando que nós todos somos um povo. Não existe leigos e não existe superdotados. Existe um povo que faz, que pensa sobre Deus e quando pensa sobre Deus, pensa para si, para depois levar para fora. Amém? Passei 6 minutos, né? E ainda tem um vídeo, mas o vídeo eu boto no início da próxima aula. Pronto. É um vídeo da Karen Bomilca. Gente, eu esqueci de falar no início, ainda tem muita gente aí online. Não esqueçam de fazer a sua... Não é inscrição. Preencher o formuláriozinho de presença que está lá aí no grupo, tá? Você que está online. Ou então informar para a Vivi que você assistiu online, tá? Porque algumas pessoas assistem online e às vezes não avisam, e aí fica lá sua falta. E aí eu vou terminar durante a semana mandando mensagem para você com a aula e você já assistiu. Pergunta, gente. Objetivas? Tem um ali, tá, esse aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui no... Ô, Beto, tremendo, né? A gente fica pensando... A Bíblia, ela tem, como é que eu vou dizer, respostas para nós em todas as áreas, em todos os âmbitos, e é lindo que ela mesmo se interpreta. Então, essa percepção, né, que o trabalho tem que apontar para Deus é algo realmente que emociona a gente. Mas aí ele fala
com relação a essa coisa do clero e do leigo. E isso é bem forte. A gente sabe que realmente essa cultura está estabelecida e tratar com ela é como é que eu vou dizer, um desafio, né, grande. A gente precisa contar com a graça, né, e perseverar, discipulando, para que as pessoas possam entender que não é isso. Mas aí eu lhe pergunto, e com relação a... Você falou aí das mídias sociais, com relação a como é que eu vou dizer, meu Deus, esse fenômeno muito negativo da proliferação de pessoas que se acham doutrinadores, né? Essas pessoas que vão para a internet, às vezes imaturos, não, com certeza imaturos, né? Não importa a idade que tenham, e às vezes até malignamente, né? Com propósitos malignos, trazer para as pessoas, através das mídias, um entendimento que eles acreditam que recebem e sem nenhum respeito àqueles que estão na frente, que têm a bagagem, a maturidade para realmente trazer e doutrinar o povo. A gente entende que a gente tem missão como discípulo, mas como a gente encaixar essa função do discípulo com o respeito àqueles que são mais maduros na fé e têm esse entendimento para auxiliar a gente? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender no que eu quero perguntar. Mas é bem isso. Às vezes, você vai falar para alguém e aquela pessoa não quer lhe ouvir. Você vai discipular alguém e aquela pessoa não quer lhe ouvir porque acha que aquilo que ela entendeu é o correto, né? Não, eu já sei. Não, isso aqui, sei não. Não, eu ouvi o fulaninho na internet e ele está dizendo isso, então é isso. Como a gente trata, né, com essa questão, né, de como é que a gente lida no processo de discipulado para fazer a pessoa entender que aquilo que você está tentando passar não é seu entendimento, mas é um entendimento que Deus trouxe à igreja através da história. Como é que a gente lida com isso? Principalmente com relação aos mais jovens. Eu acho que nos dias de hoje, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que respeito a pessoas mais velhas é uma questão de educação. Começa a educação. Primeiro. E quando eu digo que todos nós somos um povo, e dentro desse povo, uns são chamados para ser apóstolo, tem lá, né? Evangelista, mestre. Eu acho que precisa ter o respeito também à função. E, por exemplo, se uma pessoa é chamada para ser mestre, eu entendo que se Deus chamou alguém para ser mestre, Deus deu a essa pessoa a capacidade, ela vai ter tempo, ela vai ter amor, paixão por estudar as Escrituras, ela vai ter o reconhecimento da comunidade. Não é só ele dizer, eu me levantar e dizer, eu sou mestre, Deus me chamou para ser mestre, mas a comunidade não reconhece isso. Deus me chamou para ser pastor. Tá, mas você está dizendo que Deus lhe chamou para ser pastor. Aí você reúne a liderança da comunidade, a liderança diz, rapaz, não é. A gente não identifica esse pastorado E aí se analisa, se vê e diz assim, não tem. Eu acho que é mais que respeitar a uma pessoa especificamente, a comunidade, a liderança, ao conjunto de pessoas que, quando veem os dons, reconhecem esses dons. E aí, quando você tem isso, na sequência certinha, foi reconhecido, a pessoa está lá. Então, essa pessoa que está querendo ensinar, que está querendo confrontar, essa pessoa tem um respaldo da comunidade. E aí, se é bíblico, e a pessoa, claro, todos não, o direito não, devem ser como os bereanos, né? O que fulano está falando, deixa eu ver aqui, bate com a Bíblia. Mas se bate com a Bíblia e ainda assim ele não quer se submeter, então o que ele está sendo é rebelde. Então eu diria que é educação e prestar atenção se a comunidade reconhece o dom daquela pessoa. E aí ela não quer mesmo assim se submeter, a Bíblia diz que isso é rebeldia. E dessas pessoas que vão na internet, e aí ele vai dizer assim, eu falo, fulano na internet está dizendo isso,
Mas é como o pastor Jeremias disse uma vez, né? Mas na hora que falecer alguém da sua família, não é o cara da internet que vai lá lhe consolar, lhe dar um abraço, orar por você. São os irmãos da sua comunidade. Então, eu acho que isso vale mais do que o irmão da internet. Isso é prática. É a teologia na prática. É quem se alegra comigo, é quem me ouve, é quem me abraça, é quem está comigo na hora da dor. Aí não é a pessoa da internet. Júnior. Bom dia, igreja. Pastor, algum tempo atrás eu estava conversando com um irmão muito querido e a gente começou a conversar e saiu a gente falando sobre as comparações, parábolas, enfim, da perfeição das comparações de Deus, né? E chegamos à igreja, que a igreja, quando ele comparou com o corpo de Cristo, ele disse que ele comentou que a igreja só funciona com perfeição quando cada membro está na sua função. Uhum. Aí citou Efésios 4, né, um para apóstolo e tal. Ele disse, eu vou mais além. O empresário, que com os seus ganhos ele dizima e mantém missionário, mantém a igreja, enfim, mantém o corpo, as necessidades da igreja, né? E citou também os médicos, enfim, que você use do seu ofício em função do reino de Deus. E ele citou uma coisa que, assim, eu achei incrível. Ele falou que, ele disse, Júnior, você não está sentindo seu dedão agora. Aí ele disse, sabe por quê? Porque ele está sadio. Se ele tivesse com encravada, toda hora você estava pensando no seu dedão. Esse do mesmo jeito é no corpo de Cristo. O membro que se destaca é que está doente. Aí ele citou esses apóstolos que usam, os profetas, eu sou profeta de Deus. Ele disse, quem usa de título está querendo se destacar entre os demais, e esse aí é que está doente. Do mesmo jeito é no corpo de Cristo. Ele disse, Deus só valoriza um título. E esse é o que você deve buscar, que é o de servo de Deus. Entendeu? Esse você busque com todo afinco, porque você pode ser um médico, mas um médico serve de Deus. A gente sabe, tem pastores que a função, o objetivo, como falou ali, o pastor citou, acho que foi que Pedro disse, tu não tem parte nesse ministério porque a motivação era outra, mas enfim, não é servir. Então é isso, eu achei muito interessante essa comparação que ele fez com o dedão do pé, né? A gente sente, né? Quando está doendo, a gente sente. E eu lembrei aqui, Leila, também, Paulo confrontou Alexandre, né? O latoeiro. E ele não quis se submeter. E Paulo não alisou, não. O que foi que Paulo disse? Ele disse, entrega para Satanás para ver se a alma se salva. Onde é que a gente faria isso hoje? Mas Paulo fez. E foi um motivo que ele confrontou essa pessoa por causa de um pecado, e ele não submeteu. E aí Paulo disse, rebelde, então tira ele daí e entrega para Satanás, né, para ver se a alma escapa. Só completando o que Leila falou, que antes da internet tinham os pregadores do rádio, né? Isso. E da mesma forma atrapalhavam a questão da doutrina da igreja, da teologia da igreja, porque eram muitas vozes. E teve um tempo que eu tomei uma decisão na minha vida de só escuto o pastor da igreja. Não escuto pregador, nunca ouvi Nicodemos, nunca ouvi fulano, nunca ouvi cicrano. Por quê? Porque são muitas vozes. E aí você fica, às vezes, com várias doutrinas na sua cabeça que não são as doutrinas da Bíblia. Não estou dizendo que ele não é bíblico, nem de Deus, e nem nada. Só estou dizendo isso porque, assim, às vezes atrapalha muito. E, às vezes, até atrapalha o teu envolvimento com Deus. Porque, em vez de você ir buscar no Senhor, na palavra, você vai buscar no pregador, você vai usar no cantor não sei quem, no cantor não sei o quê, e acaba atrapalhando o teu crescimento pessoal, porque o tempo todo você está usando tradutores, né, que são os tradutores da vontade de Deus para a sua vida. Então, é muito importante, às vezes, até a gente fazer
rompimento, porque eu fiz um rompimento, eu não escuto. Porque não era saudável para mim as muitas vozes, as muitas doutrinas, as muitas teologias. Então, assim, teve alguém até que postou no grupo da igreja um de Augusto Nicodemos, eu disse, não vou nem ouvir, porque não faz parte daquilo que eu já decidi há muito tempo não fazer. Porque é muito importante que ou você busque no Senhor diretamente, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, ou da sua igreja, para a gente evitar as tantas doutrinas, as tantas confusões dentro da igreja. Isso foi uma decisão pessoal sua. Atrapalha, de fato, são muitas vozes, mas o que a gente pode fazer, eu diria, é selecionar as vozes sérias, né? Que pode até não ser a da igreja, mas eu acho que quando acontecer de você ouvir a que não seja da igreja, ou uma ideia, ou alguma coisa, fica com a da sua igreja, né? Mas eu mesmo, eu ouço, já fui para congressos, e tendo congressos com pessoas que eu sei que são sérias, eu ouço. Mas o bom disso aí, Luísa, é a preocupação em pensar na sua comunidade. Aonde eu estou e o que a comunidade, aonde eu estou inserida, ela pensa. Então, isso é o mais importante. E, gente, sempre ser como os bereanos. Por que eu tenho que aceitar? Porque foi Augusto Nicodemos em que não suportaram a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Né? E a gente tem visto isso assim de uma forma muito intensa nesses dias. Né? Isso. Obrigado por lembrar esse texto. Exatamente. Pastor Beto, O povo quer coceira no ouvido hoje. Ontem eu estava ouvindo o John Piper, né, num tempo que ele teve aqui no Brasil, com tradução. E interessante que quando ele começou a pregar, ele falando sobre o que é mais importante, o bem maior do Evangelho. Esse foi o tema da pregação dele, acho que foi numa conferência Fiel. E ele falou assim uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele falou assim, olha, vocês não devem me ouvir só porque eu sou o John Piper, porque eu tenho livros escritos, ou porque eu sou alguém inteligente. Vocês devem se submeter à autoridade das Escrituras. É a palavra de Deus que tem a autoridade final sobre aquilo que a gente vai acreditar ou aquilo que a gente não vai acreditar. Se alguém está falando e de forma coerente, trazendo uma exposição da palavra de Deus, então você precisa prestar atenção nisso. Então, eu vejo que esse é o principal critério para você ouvir ou não ouvir alguém. Né? Se aquela pessoa tem realmente um compromisso fiel na exposição e no ensino das Escrituras. Embora a gente saiba também que está muito saturada, a internet está com muitas vozes, como disse Luiz, eu acho que realmente isso é muito forte. No entanto, quando a gente tiver que decidir entre quais vozes escutar dentro de um ambiente tão saturado, é importante a gente saber se aquela pessoa tem um compromisso fiel com a pregação do Evangelho, das Escrituras. Então, esse é um princípio que eu acho que vale a pena a gente se nortear. Conclusão. Os dias são maus e difíceis. Por isso que quanto mais a gente restringir mesmo, né, de fato. Para a Luísa, ela tomou essa decisão, mas a gente precisa restringir. Não, nem a virtual e a presencial aí complica, né? E agora, como é que eu faço? Então, irmãos, eu não estou vendo mais ninguém, mais alguém não, né? Não estou vendo nenhuma mãozinha lá em casa.